Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Louvado seja Deus, porque nós podemos prosseguir hoje com esse tema na conferência Toda a Vida para a Glória de Deus. Não sei se todos que estão aqui estavam ontem. Ontem nós falamos sobre a difícil tarefa de viver como um cidadão do reino dos céus, vivendo aqui num mundo caído. Então, como viver como um cidadão destes dois mundos, o reino dos céus e este mundo caído? Como que eu posso viver para a glória de Deus aqui neste mundo? E ao final nós concluímos que não está em nós nem o poder, nem a habilidade, nem mesmo o referencial para poder viver uma vida que agrada a Deus. E falamos que este referencial precisa ser buscado fora de nós. Para viver nesse mundo de maneira que glorifique a Deus, nós precisamos imitar e andar como Jesus andou. Esse é o tema da mensagem nesta manhã, buscando a imitação de Cristo. A princípio, a minha ideia era fazer mais ou menos num formato de escola dominical. Depois, pela metade do trabalho, eu desisti e resolvi fazer uma mensagem. E se você tiver a impressão que a mensagem parece um estudo bíblico, não é impressão. Realmente ficou uma mistura dos dois, mas creio que teremos muito a ser edificados aqui nesta manhã. Eu gostaria que, por um instante, você usasse aí a sua imaginação. Imagine que uma pessoa se mudou para a rua onde você mora. E essa pessoa já mora ali há algum tempo, e você descobre que essa pessoa é um imigrante indiano, que não tem qualquer tipo de conhecimento sobre o que é o cristianismo. Inclusive, ele nunca havia visto na vida dele um cristão. Nunca. E essa pessoa mudou ali para a sua rua. E desde que ele chegou na sua rua, ele tem ouvido falar que você é um cristão. E isso desperta nele alguma curiosidade. Em certo dia ele vai até você e te faz a seguinte pergunta: você é um cristão? E você responde: sim, eu sou um cristão. E ele te faz uma segunda pergunta: todo mundo no Brasil é cristão? E você responde que não. Nem todos no Brasil são cristãos. Na verdade, nem todos que professam crer em Cristo, que professam ser cristãos, são realmente cristãos. E ele te faz então uma terceira pergunta: como é que eu posso saber quem é um verdadeiro cristão e quem não é? O que você responderia para ele? Lembre-se, ele nunca viu um cristão na vida, ele não tem ideia do que seja o cristianismo, ele não está acostumado com a nossa linguagem teológica para você responder teologicamente para ele alguma coisa. Na verdade, ele nunca nem viu uma Bíblia. De que maneira você responderia essa pergunta para ele? E a pergunta dele, na verdade, é uma boa pergunta. É uma excelente pergunta. Abra a palavra de Deus na primeira carta de João. No capítulo 2, nós vamos ler aqui versos 3 ao verso 6 e vamos orar. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 3 a 6. Diz assim o texto da palavra de Deus: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Preste atenção. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vamos orar. Deus bendito, que maravilha, Senhor, poder estar aqui nesta manhã, no dia do Senhor,
na casa do Senhor, juntamente com o povo do Senhor, os teus filhos. Somos gratos, ó Deus, porque temos esta oportunidade e queremos aqui louvar e bendizer o teu santo nome por causa da tua Escritura. Ó Deus, desvenda os nossos olhos para compreendermos qual é a tua vontade revelada na tua Escritura. Aplica, ó Deus, a verdade destas palavras no nosso coração. Que o teu Santo Espírito frutifique a nossa vida para a glória do Senhor e para que possamos conhecer-te cada vez mais. Assim nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Então você responde para aquela pessoa, para aquele indiano, que um cristão, ele é um seguidor de Jesus Cristo, mas você quer que ele compreenda muito bem o que isso quer dizer. E você diz que um cristão é alguém que obedece aos mandamentos de Cristo. Mas você também explica a ele, através desse texto aqui que nós lemos, que o verdadeiro cristão não apenas obedece aos mandamentos de Cristo, mas o verdadeiro cristão, a sua vida chega a ser um espelho da vida de Jesus. E nós vamos colocar isso aqui em alguns termos pessoais. Como eu e você sabemos que somos verdadeiros cristãos? A primeira carta de João, toda ela, vai trabalhar justamente em cima disto. O que prova você que você verdadeiramente é um cristão? Vamos primeiro observar aqui nessa passagem que nós podemos saber. Há coisas que nós realmente podemos saber. É uma certeza. E a certeza da salvação, ela é uma coisa positiva. Ela é uma coisa maravilhosa. Mas você já se perguntou como é que você tem essa certeza de salvação? No texto que nós lemos aqui, existe aqui duas alegações que as pessoas costumam fazer. Aí no verso 4, está essa primeira alegação. Diz, né? Aquele que diz, eu o conheço. E no verso 6 há uma outra alegação. Aquele que diz que permanece. Note que é uma pessoa fazendo uma alegação verbal. Aquele que diz. Quantas vezes você disse que é um cristão para alguém? Não, eu sou crente. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um salvo. Eu sou um cristão. Então, é uma alegação verbal que nós fazemos. E é uma alegação que a pessoa está aqui dizendo que ela está ligada a Jesus Cristo. Ela está com os lábios fazendo uma profissão de fé. É isso que ela está fazendo. Mas o que o apóstolo João diz aqui, continua dizendo nesse texto, é o seguinte, que essa alegação, eu sou um cristão, ela precisa ser respaldada na forma como essa pessoa vive o dia a dia. Então existe uma alegação, a pessoa está dizendo com seus lábios algo, mas isso deve ser provado através da sua conduta. É o modo como nós vivemos dentro da nossa casa, no trabalho, na sua escola, no seu bairro, em todas as relações que você tem. E não apenas como nós nos comportamos aqui na igreja. E isto é uma triste realidade, triste mesmo, de que muitos cristãos, né, aqueles que alegam ser cristãos, melhor dizendo, eles o são apenas nos dias que há trabalhos na igreja. Aí todo mundo é um crente, é um cristão. Olhe de novo aí o verso 6, ele vai dizer, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Irmãos, João, ele nos diz aqui que isso é um dever. Nós devemos, é como se fosse realmente uma dívida, o viver e andar como Jesus Cristo. E nenhum de nós será capaz de fazer isso perfeitamente. Não temos como andar, viver como Cristo viveu de maneira perfeita, mas a conduta padrão da nossa vida deve ser esta: espelhar a conduta do próprio Cristo. Deixe-me compartilhar com vocês aqui alguns outros versos que eles vão fortalecer, eles vão corroborar essa ideia aqui, esse dever de realmente nos assemelharmos em conduta ao Senhor Jesus Cristo. Se você não quiser ficar indo para cá e para lá na Bíblia, apenas ouça os versos que eu vou ler aqui.
Lucas 9, 23, diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia e noite, tome a sua cruz e siga-me. João 13, 15, ele vai dizer: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Também em Romanos 15, no verso 5, Paulo vai escrever: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Também em Filipenses 2,5, tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E por fim, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 21, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. E olha que coisa, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Seguimos os passos de Cristo. Para onde isso vai nos levar, meus irmãos? Vai nos levar para onde Cristo foi. Vai nos levar, sabe para onde? Para a morte. Que é isso, Cláudio? Eu pensei que ser crente era vida, mas Jesus diz: eu dou vida e vida com abundância. Irmãos, nós somos chamados a morrer todos os dias. É a mortificação da carne, é morrer para o desejo pecaminoso. É morrer dia após dia, para que também a vida dele se manifeste em nós. Somos chamados a seguir os passos de Cristo, imitá-lo, andar como ele andou, como João diz aí no texto que nós lemos no início. Se nós alegamos que somos seguidores de Jesus, isso precisa ser comprovado no nosso comportamento dia após dia. Muitos, mas muitos mesmo são aqueles que têm pensamentos, atitudes, têm o palavreado, eles tratam o próximo da maneira que nem de longe eles se parecem com Cristo Jesus. Eu não estou aqui me referindo a pessoas que não têm conhecimento algum a respeito de Cristo. Infelizmente, eu me refiro a muitos daqueles que estão em nosso meio. Eu vou até mais longe. Muitas vezes nós fazemos isso. Nosso palavreado, nossa conduta no tratamento com as pessoas, nem de longe lembra as pessoas do Senhor Jesus Cristo. Então, o que significa imitar a Cristo? Andando como Ele andou. Significa que as minhas prioridades, elas devem ser as prioridades de Jesus Cristo. Significa que o caráter da minha vida deve ser o mesmo caráter do Senhor Jesus. As minhas escolhas, as minhas atividades, elas devem fazer com que as pessoas lembrem de Cristo. Se você estudar o caráter de Jesus nas Escrituras, nós vamos encontrar passagens que nos ensinam o caráter dele, as ações dele. E isto é o que deve ser imitado por nós. O caráter. Devemos imitar as suas atitudes. Vamos ver aqui alguns exemplos. Lembre-se do texto que eu li aqui agora há pouco de Filipenses 2,5, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus. A passagem ela vai descrever a atitude humilde de Jesus. Ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de homem. Então, a humildade do Senhor. Este é o sentimento que nós devemos imitar. E a vida de Jesus, se ela é marcada pela humildade, e eu, como um cristão, alego, eu sou um seguidor de Cristo, então a humildade também precisa ser uma marca na minha própria vida. Como é que eu posso ser orgulhoso, soberbo, e ao mesmo tempo dizer que eu sou um seguidor de Cristo? Aqui é algo que não se encaixa. Mas não apenas humildade fazia parte do caráter do Senhor Jesus, mas também o servir. Jesus era um servidor. Lá em João 13,14, tem uma passagem muito interessante, Jesus falando ali com os discípulos. Ele vai dizer: ora,
se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. A vida do Senhor Jesus Cristo foi caracterizada por um espírito de servo. Ele estava sempre servindo aos outros, mesmo ele sendo Senhor de todos. Ele servia. Como é que eu posso dizer que eu sou imitador de Jesus e ao mesmo tempo eu ser alguém que não me disponho a servir ao outro? Então o que eu estou dizendo é uma mentira. Eu não sou então um seguidor de Cristo. A pessoa que diz que segue a Cristo tem que andar como ele andou, o apóstolo João diz. E se uma das características de Jesus é servir, eu também tenho que servir aos outros. É assim que vivem aqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo. Há uma outra característica de Cristo, muito marcante. Jesus, ele viveu uma vida de missão. Como assim missão? Ele se importava com os perdidos. João 20, 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E para que foi que o Pai enviou o Senhor Jesus? Lucas 19, 10, ele vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Se Jesus veio pregando o Evangelho para os perdidos, nós também devemos compartilhar o mesmo Evangelho com todos os homens. Você faz isso? Isso tem sido uma característica da nossa vida? Compartilhar o Evangelho, assumir esta missão, se importar com os que andam perdidos, ou nós estamos sofrendo, eu acho essa expressão horrível, mas ela é verdadeira, da síndrome do olho seco. Nada nos comove mais. Eu vejo as pessoas vivendo uma vida miserável no pecado, e isso já nem me afeta mais. Estou com a síndrome do olho seco, nem triste eu fico vendo mais isso. Não, irmãos, devemos ter compaixão e assumir a missão que nos foi dada pelo Senhor Jesus, a mesma que o Pai deu a ele. Jesus veio anunciando o Evangelho do Reino. É isso que nós devemos fazer também aos perdidos. Um outro exemplo do caráter de Jesus é que a vida dele foi caracterizada por compaixão. O Senhor Jesus tinha compaixão, ele se importava com aquelas pessoas que estavam sofrendo. E se eu alego ser um seguidor de Cristo, eu tenho que demonstrar também compaixão para com os outros. Gálatas, capítulo 6, verso 2 diz: levai as cargas uns dos outros e, assim, cumprireis a lei de Cristo. Compaixão aqui é ver o quão pesado está para você levar a tua carga, o teu fardo. Então eu me dispor a não levar o fardo por você, mas te ajudar a levá-lo. Te ajudar a levá-lo. Será que eu estou disposto a te ajudar a carregar este fardo aí até o final? Irmãos, afinal, foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez por nós e conosco. Ele olhou com um olhar de compaixão para a minha vida, para a sua vida, e ele viu o quanto nós sofremos carregando esse fardo dos nossos pecados e a condenação que estava por vir sobre a nossa vida. E por compaixão, ele retirou esse fardo das nossas costas e tomou sobre si mesmo na cruz do Calvário e sofreu a nossa condenação, nos dando vida eterna. Foi compaixão que ele teve por nós. Eu sou alguém que tem compaixão? Ou no linguajar popular, não, eu quero, a pessoa não quer nada com nada aí, quero mais é que ela se dê mal mesmo. Ela que está buscando isso, inclusive. Se nós fôssemos deixados à nossa própria sorte. Eu costumo dizer que as pessoas são teimosas, e eu não era. Quantas vezes eu ouvi o Evangelho, você ouviu o Evangelho, e nós realmente endurecemos o nosso coração, o nosso pescoço nunca baixou. E Deus fez o quê? Nos deixou caminhar
para o inferno? Não. Ele usou de misericórdia e de compaixão. O texto lá em Efésios diz: estávamos mortos em delitos, em ofensas, em pecados. Aí lá mais abaixo ele diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Mas, nós éramos assim, mas Deus é riquíssimo em misericórdia. Então ele nos salvou, mesmo na nossa teimosia, mesmo na nossa dureza de coração. Ele veio ao nosso encontro. Assim eu e você devemos ser. Insistir. Jesus, ele teve também uma vida caracterizada pelo perdão. Em vários momentos nós podemos ver Jesus Cristo perdoando pecadores. Mas há um momento que é muito singular. Lucas 23:34 relata esse momento. Diz assim: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Sabe quando é que ele está dizendo isso? No momento de dor, no momento de angústia ali na cruz. E mesmo nesse momento de tanta dor, as palavras dele foram palavras do quê? De perdão. Minha vida também demonstra esse espírito de prontidão em perdoar, mesmo que eu esteja em meio a dor e lágrimas. É difícil, né, meus irmãos? Você está sofrendo a dor ali e ter que perdoar. Ou será que quando alguém me fere, só o que eu tenho para dar é raiva e rancor? Muitos, só o que tem para dar é isso quando são feridas: raiva e rancor. E elas carregam isso um dia, 2, 3, às vezes carregam isso anos. Não estou dizendo que você não sinta raiva e rancor. Vamos sentir. Estamos sendo feridos. Mas se realmente somos seguidores do Senhor Jesus, temos que andar como Ele andou. E vai ter que chegar um momento que eu vou ter que me acertar, vou ter que perdoar, pedir perdão. Vai ter que haver um conserto, porque eu sou um seguidor de Cristo. Efésios 4:32, o apóstolo escreve: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Se eu quero ser imitador de Cristo, eu tenho que perdoar os meus ofensores. Quais? Todos. Todos que dizem que estão seguindo a Cristo devem andar como Ele andou. Todas as minhas alegações que eu sou imitador de Cristo têm que ser sustentadas pela minha conduta, pela minha vida cotidiana, porque é isso que significa imitar a Cristo. O que custará para mim, para você imitar a Cristo? O que vai nos custar? Qual o custo de seguir o Senhor andando como Ele andou? Não vai nos custar nada, mas vai nos custar tudo. E as duas afirmações são verdadeiras. Seguir a Cristo num sentido não nos custa nada, como nos ensina a carta de Efésios. Porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Tornar-se um seguidor de Cristo não nos custa nada, pois a salvação ela é um dom gratuito de Deus. Ele nos viu seguindo o nosso próprio caminho e Ele fez algo, como está escrito lá em Isaías 53. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Nós não fizemos nada, Ele fez tudo. Ele nos viu naquele caminho e Ele nos salvou. Ele fez tudo. Ele entregou o Filho naquela cruz. Como um bom pastor, Ele foi atrás de cada um de nós e nos reuniu no seu aprisco. Isso não nos custou nada. Foi a livre graça e misericórdia de Deus por nós. Mas em outro sentido, seguir a Cristo vai nos custar tudo. Evangelho de Lucas, capítulo 9, lá no verso 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim,
a si mesmo se negue, dia e noite tome a sua cruz e siga-me. E ele continua: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Nos custará tudo. O que a cruz simboliza? O que você enxerga quando você olha para a cruz? Ali nós podemos ver algumas coisas. Dentre elas, algumas coisas chocantes que nós vemos ao olhar a cruz. E dentre essas coisas chocantes, a que mais fica evidenciada ali é o sofrimento. Cristo sofrendo naquela cruz, mas não apenas sofrimento. Fica evidente ali também a morte, porque a cruz, ela simboliza a morte. E tomar a cruz significa morrer para si mesmo. Nos custa tudo. É como se o nosso Senhor estivesse dizendo que para você segui-lo, você tem que dizer adeus para você mesmo. Diga adeus para você mesmo. A sua própria vida, ela acaba nesse momento. Cláudio, tem certeza disso? A Bíblia que diz. E eu acredito na Bíblia. Paulo, ele vai falar sobre a própria vida, dizendo, sobre a vida dele, ele diz: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Meus irmãos, o desejo de viver para o seu próprio prazer, para a sua reputação, para o seu conforto, se você seguir a Cristo, diga adeus para tudo isso. Porque isso vai deixar de existir. Tomar a cruz é morrer para si mesmo. Isso é um alto preço que poucos estão dispostos a pagar, porque vai nos custar tudo. Irmãos, é custoso ser humilde. É custoso servir, é custoso ter compaixão, perdoar, anunciar o Evangelho e fazer tudo mais que o nosso Senhor Jesus Cristo fazia. É custoso para nós. E sabe por quê? Porque vai contra a nossa natureza. Que natureza? Carnal, pecaminosa. Vai contra o pecado que é em nós. Fere o nosso orgulho, a nossa presunção, a nossa soberba. Vai contra a minha situação estável, confortável, que às vezes me enche até de preguiça. Vai contra tudo isso. Quando eu tenho que servir aos outros e ao Senhor, isso aqui acaba. Imagine um exemplo simples. Um sábado, você trabalhou a semana toda. Aí no sábado você quer descansar. Aí de repente alguém te liga e te pede uma ajuda, um socorro médico, ou está passando um problema lá na casa, você vai ter que ir lá aconselhar essa pessoa, orar com ela. E o sábado de descanso que você programou ali com a sua família foi por água abaixo. Porque você teve que servir outro. Aí eu pergunto, estamos dispostos a isso? Imitar a Cristo é parecer-nos cada dia mais com Ele. Enquanto a nossa velha natureza vai sendo morta, dia após dia. Um teólogo do passado, o nome dele é Thomas Brooks. Thomas Brooks, e ele diz o seguinte, a oração dele a Deus era assim: Senhor, me livra do meu maior inimigo, que sou eu mesmo. E essa é a verdade. O que nos impede de seguir realmente a Cristo, de andar como Ele andou, não é este mundo. Não é o adversário de nossas almas. Somos nós mesmos. Nesse sentido, somos nossos maiores inimigos. Mas há uma boa notícia também. Fique tranquilo, não vim só trazer péssimas notícias. Há uma boa notícia. A boa notícia é que quem perder a própria vida, achá-la. Seguir a Cristo é viver para o prazer e a glória de Deus. Afinal, esse é o propósito da vida para qual nós fomos criados. Eu citei ontem 2 vezes aqui a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster, eu vou citá-la novamente. Qual é o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Há uma boa notícia.
vai lhe custar tudo, mas você vai glorificar a Deus. Vai lhe custar tudo, mas você vai encontrar prazer e contentamento no Senhor fazendo isto. Lembra da ilustração que eu fiz logo lá no início? A do seu novo vizinho, o indiano? Pois é. Imagine que você acabou de explicar tudo que eu te expliquei aqui, você explicou para ele. E enquanto você fazia isso, ele observando ali, não a vida dele mesmo. Afinal, ele não é um cristão. Mas ele estava, enquanto você falava, ele observava, era a sua vida. O que ele vai dizer? Tomara que ele diga: que maravilha, eu consegui entender tudo que você me explicou. Mais ainda, eu consigo ver tudo que você me explicou na sua vida. Você realmente é um cristão. Tomara que ele possa dizer isso. A sua vida reflete a vida do Senhor Jesus? Nós não devemos separar a nossa profissão de fé da prática da nossa vida. Essas coisas andam juntas. Talvez nessa altura você esteja aí até olhando para a sua própria vida e pensando em quão difícil é viver dessa maneira. Por que é? Talvez você esteja pensando isso por causa dos pecados que você ainda comete como um cristão. Ou pior, talvez nessa altura aí você já esteja até me julgando. Dizendo, duvido que ele é tão parecido assim com Cristo para estar aqui nessa manhã me dizendo essas coisas. Nós pensamos isso. Quando eu estou aí sentado, eu penso isso às vezes do pregador. Por que está falando um negócio desse? Parece que ele é desse jeito. E se você pensa isso, você está certo. Porque nem você e nem eu somos parecidos com Cristo na exata imagem que nós devemos ser. Nenhum de nós somos. E isso pode ser desanimador. Isso pode fazer com que você se entristeça muito. Mas saiba que é somente pela graça de Deus, somente pela graça do Senhor, é que alguém pode ver, nem que seja um reflexo de Cristo na minha vida e na sua vida. Se alguém consegue vislumbrar uma pequena imagem de Cristo em nós, isso se deve unicamente à graça de Deus. Se essa é a sua situação, eu quero lhe encorajar a crescer. Cresça. Como a Bíblia diz, cresça na graça, no conhecimento de Cristo. Faça com que isso seja a busca da sua vida. Buscar o quê? Ser um imitador de Jesus. Que isso seja realmente o nosso objetivo. E embora por vezes você fique desencorajado, porque você não está conseguindo imitar a Cristo como você gostaria, lembre-se que Ele tem nos dado o seu Espírito. O Espírito de Deus nos foi dado, e Ele está dia após dia nos moldando e nos aperfeiçoando, nos tornando cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. E ao final dos dias, naquele grande e glorioso dia que o Senhor voltar para nos buscar, com todo o seu esplendor e poder, ali, meus irmãos, todos os cristãos que foram realmente salvos pelo Senhor, que têm se esforçado tanto em andar como Jesus andou, ainda que manquitolando, ainda que caindo muitas vezes pelo caminho, eles serão por fim, sabe o quê? Plenamente aperfeiçoados. Essa é a minha esperança. Eu sei que eu estou muito aquém da imagem de Cristo, mas eu sei que naquele grande dia eu serei completamente aperfeiçoado. Então vai ser cumprido em nós aquilo para o qual todos os filhos de Deus foram predestinados. Eu fico assim bem tranquilo de falar nisso. Muitos vão dizer assim, eu fui predestinado para a salvação. Está certo, não está errado. Mas algo que a Bíblia fala sobre predestinação que é maravilhoso. Abra a palavra de Deus em Romanos 8, verso de número 29. Olha para o que nós fomos predestinados. 8, 29 de Romanos. Paulo, durante boa parte de Romanos, ele vai fazer uma explanação sobre vários aspectos da salvação. E olha o que ele fala aqui sobre predestinação. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou
Mas olha só, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para isso fomos predestinados, para sermos conforme à imagem de Cristo. Isso está sendo formado em nós, dia após dia, num processo de santificação árduo, doloroso, em que nós vamos matando a nossa natureza, dia após dia, negando a nós mesmos e buscando ser iguais a Cristo. Mas talvez tenha aqui alguém que diga: minha vida em nada é ao menos parecida com a de Jesus. Talvez você pense isso: minha vida não parece nada com a vida de Cristo. Eu quero te fazer uma pergunta. Você está disposto a obedecer a Cristo nessa manhã? Não é obedecer a Cristo a partir de amanhã, não. Nessa manhã, hoje, agora, você está disposto a obedecer ao Evangelho? O Senhor Jesus, ele diz: vinde e aprendei de mim. Vinde e aprendei de mim. Irmãos, você só conseguirá imitar a Cristo se você aprender com Ele, aprender dEle, aprender como Ele é na sua palavra. Ore ao Senhor, confesse ao Senhor a sua total incapacidade, porque nós somos incapazes. Confesse a fraqueza, confesse a negligência, o pecado. Temos que fazer isso. A nossa vida deve ser um constante confessar da nossa fraqueza e da nossa incapacidade diante de Deus. Suplique que o Senhor lhe ensine a ser como Ele é. Suplique. O Espírito Santo nos socorre, Ele nos fortalece para que nós possamos andar como Cristo andou. Sozinho não conseguiremos. Andar como Jesus andou é a única maneira de conseguirmos viver neste mundo caído de maneira que glorifique a Deus. É o que falávamos ontem. Eu tenho que viver neste mundo, não sou deste mundo, mas eu tenho que viver aqui. E como que eu vivo aqui uma vida que glorifica a Deus se o mundo é hostil e é caído, é corrompido? Como que eu faço? Ande como Cristo andou. Viver, andar assim, não somente é fundamental, irmãos, é necessário. Mas, além disso, andar como Cristo andou, viver esta vida aqui, da forma a imitá-lo, é também algo belo, é algo glorioso. E a beleza e a glória de viver assim neste mundo é que nós só podemos fazer isso, e aí que está a beleza de tudo. Só podemos fazer isso pela graça de Deus, não por nós mesmos. Sabe o que é a nossa força? Nada. Não é nem que ela é fraca, a nossa força é nada. A graça de viver e andar em Cristo nesta vida também tem uma beleza. Ela aponta para a glória futura e eterna. Como eu vou ansiar a vida eterna se aqui nesta vida eu não quero viver como Ele viveu? Como que eu quero ansiar um lugar onde não há pecado, num lugar santo, se aqui eu não quero andar como Cristo andou, não quero andar em santidade, não quero andar realmente mortificando os desejos da minha carne? Como que eu vou dizer que eu anseio por aquele lugar? Aquele lugar, a glória futura, ela é real, ela nos aguarda. Mas sabe quando é que nós começamos a vivê-la? No momento em que o Senhor converteu nossas vidas. Aqui, dia após dia, se casando, trabalhando, criando família, filhos, sendo cidadãos aqui deste mundo. É aqui que nós começamos a viver a glória futura. Esse vai ser o tema da nossa última mensagem que vamos pregar nessa noite. A graça presente aponta para a glória futura. Que Deus os abençoe. Eu sei que é difícil.
Não sei se o pastor Davi ele compartilha da mesma ideia. As pessoas dizem assim, falar é fácil. É mesmo, claro que é. Escrever sobre um tema desse é fácil. Escrever é fácil. Mas quando nós nos aplicamos em preparar uma mensagem, em preparar um estudo, uma meditação na palavra de Deus, por mais que pareça tão fácil escrever, também é muito difícil. Porque nós começamos a ver, sabe o quê? O quão distante de estarmos parecidos com Cristo nós estamos. Se é difícil para você, é para mim também. E essa dificuldade todos os nossos irmãos ao redor do mundo compartilham. Mas é justamente nessa nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. E Ele vai nos moldando dia após dia para que sejamos semelhantes ao seu Filho. Semelhantes, não iguais. Semelhantes.